Amém? Dentro da satanologia, temos estudado, até que hoje é domingo 13, né? Que tem sexta-feira 13, que não é domingo 13? Coisa diferente. Então, dentro da satanologia, nós temos visto, já há alguns 2 ou 3 domingos, que fazemos parte de uma guerra espiritual. O ser humano foi envolvido nessa guerra espiritual por aquele querubim preferido de Deus. Eu vi essa expressão ontem num filme, achei interessante. Ele era o querubim preferido de Deus, né? E ele não soube lidar. Nós vamos ver que o grande contexto, o gigantesco contexto da guerra espiritual, a grande lição que os anjos têm que aprender, a grande lição também que os homens têm que aprender é a questão da humildade e da submissão. Todo o problema universal é por causa dessa questão de humildade e de submissão. Lembra que a gente já falou assim meio de en passant a respeito da questão de que nós somos feitos do pó. Nós somos feitos do humus, né? Eu estava até pensando, tem mais palavras associadas a humus do que eu pensei. Humanidade, vem de né? O homem, a humanidade, tudo que tem a ver com o homem vem desse radical aí, latino. Lembrando que nós somos pó, nós somos o cocô de minhoca, nós somos, né? É o que indica a nossa posição. O Senhor Deus é poderoso. Ele é altíssimo. E nós, como diz a palavra, Ele colocou esse tesouro em vasos de barro. Ainda que nós sejamos tão frágeis, né? Vem um mosquitinho assim, te põe na cama. 2 semanas. Um cisco cai no seu olho. Nossa, parou a minha vida por causa de um cisco no olho. É uma ferpa. Mãe, tira aqui para mim a ferpa. Então a gente é muito frágil, né? O ser humano falando fisiologicamente falando, né, de uma maneira mais natural, é muito frágil, mas contém a imagem e semelhança de Deus, verdadeiros deusinhos, né? E Satanás, quando observou a criação do homem, a gente tem falado isso, repassando, Deus está fazendo um aliado, né? A Galocura com a outra máfia do outro estado estão se unindo ali, né? Não tem esse negócio de cada estado, tem as máfias se simpatizam. E ele falou, tem que trazer o homem para o meu lado. E ele arrastou a humanidade para o lado errado da guerra. Lembra que a gente está falando? Deus criou o homem, ele seria um aliado de Deus na luta contra, nessa batalha espiritual, mas Satanás, por engano, foi lá, enganou a mulher conduziu o homem ao erro, nós estudamos isso, Gênesis 3, e a humanidade está lutando do lado errado. Vimos também que todos os objetos que Deus escolhe para instrumentalizar, todo aquele que se torna amigo de Deus, automaticamente Satanás se torna inimigo dele. E isso aconteceu com Israel. Nós vimos vários exemplos ao longo da história de Israel. Até que Deus estabeleceu o propósito de criar a igreja. E lá em Mateus 16, a gente aprende que a igreja iria ser estabelecida e iria existir debaixo de oposição, debaixo de resistência. Satanás, ele tem noção do poder da igreja. Ele sabe o que Deus pode vir a fazer com a igreja. Porque a igreja é unida a Deus em um só espírito. Todo aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Não é o que diz a palavra? Bom dia. A palavra fala que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O próprio casamento, né, o marido e a mulher, eles refletem, eles espelham, eles simbolizam, eles
tentam mostrar um pouco dessa união que existe entre Cristo e a igreja. É uma união tão intrínseca, né? É uma união tão forte, que nós somos comparados, juntamente com Cristo, a um corpo humano. A ligação que existe entre Jesus Cristo, que é a cabeça, não o cabeça, mas a cabeça, né? Porque a igreja não é uma organização, é um organismo, né? Então a ligação que existe entre a cabeça e o corpo é tanta que é um corpo só. E os membros, né? E pelo fato de que Satanás odeia a Jesus Cristo, aí esse ódio se estendeu e se reflete na igreja. Satanás odeia a igreja porque Satanás odeia Jesus Cristo. Então Jesus Cristo profetizou: sobre estas pedras edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Se ele falou isso, é sinal que haveria oposição. Essa é sinal que Satanás iria se opor à edificação da igreja, né? A igreja, por causa da sua união vital com Cristo, né, ela trouxe sobre si o ódio de Satanás. E nós começamos a ver na semana passada que realmente o Senhor não mentiu. O inferno se levantou contra a igreja. A partir do dia de Pentecostes, que foi o dia quando a igreja foi fundada, né, foi criada, foi estabelecida, daquele dia em diante, Satanás já começou a se opor à igreja. No mesmo dia eles já queriam prender o Pedro, já queriam prender o João, e houve perseguição física, houve imolação, né? Sacrifício, né? Paulo foi apedrejado, Tiago foi degolado, tentaram matar o João, houve violência física, houve oposição religiosa pagã, houve oposição religiosa judaica, houveram conflitos, motins, ameaças, insinuações, falsos mestres, tentativas de misturar doutrinas falsas no meio da doutrina verdadeira, introdução de falsos membros. Paulo resumiu bem lá no livro de Atos, quando ele está ajoelhado com a igreja de Éfeso, na praia, né, orando. Ele fala: eu sei que depois da minha partida, tanto vão se levantar dentre vós, né, aqueles que vão ser usados por Satanás para misturar a mentira na verdade, como também vai haver ataque externo. Então a igreja ela tem não somente ataque externo, frontal, né, aqueles ataques que você sabe que está sendo realmente atacado, é o mal que você está vendo, aqueles que literalmente se opõem ao evangelho mesmo, de uma forma ou de outra, religiosamente, politicamente. E existe também o ataque interno, os agentes infiltrados de Satanás, né? A palavra chama de joio, né? Aquele que é o Denorex, né? Parece, alguém lembra da propaganda do Denorex? Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio. Era um produto para alopecia, né? Ou alopécia, né? Para calvície. O gordo vai falar bem alto ali, porque está sem microfone. É a garrafa de Coca-Cola com café dentro. Você vai dizer, a Coca-Cola é pretinho, então, mas não é Coca-Cola. É Pepsi, não é Coca-Cola, é Pepsi. Então nós temos visto Satanás atacar a igreja das mais diversas formas, através de coisas pequenas, como a fofoca, a mentira, a demora a perdoar o irmão, como através de coisas grandes, oposição, o próprio governo perseguindo, etc. E essa oposição que é minuciosa, que é constante, que é full time, que é ininterrupta, nós vimos na semana que vem, que ela não é exclusividade dessa congregação. Ser perseguido por Satanás não é exclusividade dos batistas. Satanás não persegue só os metodistas e presbiterianos. Satanás persegue os crentes fiéis, os crentes que não são fiéis, os recém-convertidos, os velhos na fé, os batistas, os presbiterianos, os europeus, os africanos. 1 Pedro 5, 8 e 9 fala que uma pressão satânica igual a essa que vocês estão recebendo, que ele está se dirigindo a um determinado grupo de crentes, né? O Pedro, lá nas cartas dele, aos de Ponto, Bitínia, Capadócia, né? Ele escreveu para
para os mineiros e paulistas, ele escreveu uma carta. Para os crentes que estão em Minas Gerais, São Paulo e Rio, por exemplo. E ele fala, e perseguição, pressão satânica igual essas que vocês aí, para quem eu estou escrevendo, estão sofrendo, não é exclusividade de vocês, não. Está acontecendo na vossa irmandade espalhada em todo o planeta. Então Satanás, a gente sabe através dessa passagem e de algumas outras, que ele persegue toda a igreja. Toda a igreja. O simples fato de você... Tem até uma nota no Scofield interessante a respeito disso, que você vai lá na Praça 7 e evangeliza. A pessoa acabou de nascer de novo. Está ali chorando no seu braço, né? Acabou de nascer de novo. Essa pessoa que tem 1 segundo de nascida de novo tem os mesmos privilégios, as mesmas posições, tudo aquilo que a obra de Cristo providenciou, né, que é um pacotão bonito. Acho que no IBPG nós vamos estudar isso. Né, o pacotão da salvação tem muita. Aquilo ali é igual aquela cesta matinal. Ali tem justificação, tem adoção, tem substituição, tem propiciação, tem expiação, tem um monte de bacana ali que na eternidade a gente vai ver que valeu a pena, viu? Ser expiado foi muito bom, melhor do que o lago de fogo. Então, quando você recebe esse pacotão da salvação, essa obra consumada, ampla, total e minuciosa que vai a cada detalhe da nossa vida, cada particular, seja a pessoa que acabou de nascer de novo, seja aquele que está esquentando o banco da igreja há 85 anos. Ele tem 120 anos de idade, 85 de ministério. Mais de 205.784 pessoas já nasceram de novo. Ele não tem nada a mais ou a menos do que aquele crente que acabou de nascer de novo. Porque a gente herda algo que foi feito, que já está pronto, é a obra consumada. Então, o simples fato de você ter nascido de novo, independente da sua maturidade espiritual, se você frequenta a igreja ou não, se você dá dízimo ou não, se você é batizado ou não, não interessa. Se você nasceu de novo, você ouviu, creu com o coração, pronunciou com a boca, né? A fé veio pelo ouvir e você nasceu de novo, você é uma nova criatura, você faz parte da nova criação de Deus, você é um problema para Satanás. Não importa, igual eu estava falando, se você é batizado, se você conhece muita letra, ou se você é um analfabeto. Eu só conheço João 3,16. Pregaram para mim João 3,16, já acreditei, e é o único versículo que eu sei. Eu sei que Deus me ama de uma maneira gigante. E que Ele deu o Filho dele por mim. E que eu tenho a vida eterna, já é suficiente. Conheço um versículo, João 3,16. Satanás tem que te respeitar. Ele é porque, vamos aqui numa passagem, Satanás, ele tenta neutralizar. Para tudo que a igreja faz, Satanás tem um contraponto. Algo que ele faz para tentar neutralizar a ação da igreja. Se a igreja evangeliza, ele tenta neutralizar a mensagem do evangelho. Se a igreja tenta se santificar, ele traz práticas e comportamentos e doutrinas que tentem conduzir a igreja na contramão da santidade. E por aí vai. Ou seja, lembra, tudo que Deus revela, Satanás vai na contramão. Seja para Adão e Eva, seja para Abraão, seja para Israel como nação, seja para a igreja, seja para o indivíduo, seja para o pastor. Tudo que Deus declara na palavra, pode ter certeza que Satanás está trabalhando no sentido contrário. Ele quer que você viva da maneira contrária. Que você, lembra, a gente falou isso muitas vezes. Ele quer que você seja autônomo, que você tenha a sua própria opinião, que você faça as coisas do seu jeito. Que você não seja tão dependente assim do papai. Né? E nós vemos que Satanás ele tenta neutralizar a ação evangelística da igreja. Se nós vimos lá através da parábola do semeador, inclusive a gente vê as três, né, a aeronáutica, a marinha e o exército de Satanás. Né? A gente vê as forças armadas de Satanás em ação. Por exemplo, né, pela coerência da palavra, em Mateus, em Lucas, nas parábolas do reino, por exemplo, a parábola do semeador,
A semente é a palavra. E quando você vai para evangelizar, você enfrenta os pássaros, que é a ação demoníaca, que tenta roubar a palavra. A atenção, o conteúdo, a penetração do conteúdo, ele age de várias formas. Tem as aves, tem aquela pessoa que ela não tem fertilidade, né? A raiz não consegue penetrar, ela tem muita pedra, ou seja, o coração dela está sujo, precisa dar uma limpada. Não adianta você implantar a palavra, o Senhor sempre arranca o velho para colocar o novo. Ele não melhora o homem, ele mata o velho e dá o novo. Então aquelas pedras lá na parábola significa a própria carne, a própria natureza humana. A gente vê, por exemplo, a ação dos espinhos, né, que são os cuidados desse mundo, que também não permitem que a palavra germine, né, e frutifique. Então nós vemos que Satanás usa a própria natureza humana, usa o sistema cósmico, né, o planeta, e usa a ação demoníaca para neutralizar a palavra. A gente sabe através de Coríntios que ele cega o entendimento dos gentios, né, dos não nascidos de novo, para que eles não vejam o resplendor da glória de Cristo e sejam salvos. Então, Satanás ele tem ações neutralizadoras para cada ação da igreja, exceto uma. Tem uma ação que a igreja executa, que eu estou chamando de ação detentora, né? Que essa ele não pode fazer nada, ele só pode fazer uma coisa: esperar. Satanás tem que aguardar, ele tem que esperar que a igreja seja arrebatada, para que ele possa manifestar totalmente o seu poder. Ontem nós estávamos vendo um filme em que uma pessoa cita a profecia lá de Apocalipse 12. Do dragão ficar se irar contra a mulher, né? Esperar ali, ficar, né, na boca do parto ali, né, esperando o neném, Jesus Cristo nascer, para assim que ele nasça, assim que o Messias, houve oposição ao Messias ao longo de todo o ministério dele, nós vimos, desde o comecinho. Ele foi nascendo, já tinha um Herodes já querendo cortar a cabeça dele. Imagina um nenenzinho de um dia de idade. Tinha horas de idade, dias de idade, já tinha gente odiando ele. Jesus acabou de nascer, já estão te odiando. O menino Jesus já estava querendo, já tinha gente querendo arrancar a cabeça dele do pescoço. Então, tem ações que Satanás existe, mas o simples fato de nós sermos nascidos de novo inibe a ação de Satanás. Quer ver? Vamos ao texto. Na minha opinião, a ação mais espetacular e poderosa da igreja, né? 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. Segundo Tessalonicenses 2. Todo mundo chegou aí? Segunda Tessalonicenses 2. Vou ler do 1. Né? Irmãos, só recapitulando o contexto histórico, é o seguinte: Satanás, ele quer criar confusão. Ele quer que você não tenha entendimento. E lembra, uma das ações de Satanás na igreja é misturar inverdades com a verdade. E rolava um boato lá nessa igreja. Imagina, nós estamos aqui no culto, aí chega o pastor Cliff aqui apavorado. Misericórdia, rolou o arrebatamento e nós ficamos para trás. Era essa notícia que estava rolando. Imagina, os irmãos deviam estar descabelando. Misericórdia, teve o arrebatamento e nós ficamos para trás. Porque a doutrina não tinha sido dada ainda. E Satanás sempre se aproveita daquilo que você ainda não aprendeu ou mal aprendeu, né? Por isso que ele tenta te distrair na hora que o pastor está pregando. Porque você só escuta um pedaço. Porque, eu sei mais ou menos o que ele está falando. E depois Satanás vai distorcer isso. E vai te dar um entendimento errado da coisa.
porque ele trabalha com a palavra. Então existia um boato nessa igreja de que o arrebatamento já tinha acontecido e eles tinham ficado para trás. Aí Paulo escreve para eles que eles estão desesperados. E ele fala o seguinte, então ele vai esclarecer a respeito desse assunto, ele vai elucidar a doutrina, jogar luz na doutrina, né? Elucidar. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, está vendo? Está falando de arrebatamento. Nós vos exortamos a que vocês não saiam, não joga fora o que eu ensinei antes, não dê ser burro. Eu já tinha ensinado antes, por que vocês estão ouvindo boato? A que não vos demovais da vossa mente, ou seja, não sai de onde você está. Né? Quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, porque segundo a recriação do contexto histórico, tinha chegado uma carta lá, possivelmente assinada por Paulo, né? Um falso Paulo, falando, vocês dançaram, ficaram para trás, já fomos, nos vemos lá depois da tribulação. É a questão do arrebatamento parcial, o que é mentira, né? Não vai o lado esquerdo da noiva e fica o direito. Não vai as pernas e fica o braço. Não vai só o miocárdio e fica o outro ventrículo. Não vai só 9 metros de tripa e ficam 9. Imagina, vou arrebatar a igreja, eu vou levar 9 metros das tripas dela e vou deixar os outros 9 para depois da tripa. Porque o intestino dizem que tem uns 18 metros, mais ou menos. Né? Imagina, não, eu vou levar a unha direita, mas não vou levar a esquerda. Vai meia noiva, 1/4 de noiva, 1/3 de... Vai meia noiva, chega lá, assim, meia noiva lá no céu. Aí ele se apresenta assim, aí o pai apresenta, nessa sua meia noiva, meu filho. Né? Sem sentido. Então, não fica perturbado por qualquer coisinha que eles escrevem para vocês, não. Versículo 2, né? Quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Que a carta tinha chegado lá como se fosse o Paulo que tinha escrito. E o Paulo era alguém de credibilidade. Né? Como se de nós procedesse, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Porque não chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, né? A vinda do dia do Senhor, sem que antes primeiro venha o afastamento e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Um dia a gente tem que estudar aqui os dias de Deus. Deus tem vários dias. Tem o dia de Cristo, tem o dia do Senhor, tem o grande dia do Senhor, tem o dia de Deus, tem várias... E dia não quer dizer necessariamente 24 horas. Tem 7 interpretações para a palavra aion, né, que é traduzida por dia. Tem 7 possíveis entendimentos da palavra, né? E o dia do Senhor é aquela parte da tribulação quando a coisa vai pegar fogo. O dia do Senhor, no meu entendimento teológico, é aquele dia que começa no momento em que o anticristo se assenta, é o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, e também falou o Senhor em Mateus 24. Então o dia do Senhor é aquele dia que começa lá no meio da tribulação, quando Satanás... Né, quando o anticristo se assenta dentro do Santo Santo, e vai até aquele momento em que, eu estava até comentando isso com a Marlução, também ontem assistindo um documentário, foi falado, os físicos, né, o pessoal que escreve aquelas fórmulas matemáticas assim, que não termina nunca, integral dentro de integral definido, eles chegaram à conclusão, isso é um fato, é só ver nos documentários, que eles chamam de o tecido do tempo-espaço. Já viu aquela coisa que tem um grid, aí tem um planeta assim, a força gravitacional, parece que deu uma abaulada no tecido espaço-tempo. Eu gostei. O tecido, olha que interessante, o termo que o próprio cientista, o cabeçudo e super estudioso, né, criou, né, o tecido. E a palavra fala em Isaías, em Apocalipse, que quando o Senhor for julgar, ele vai enrolar os céus como um vestido, que é feito de tecido. É interessante. O irmão... na metade, que é a mesma coisa. A 70ª semana é a tribulação. Não, a tribulação são os 7 anos. A grande tribulação são os 3 anos e meio.
Primeiros 3 anos e meio. Né? Isso vai acontecer, essa abreviação, por aquele motivo que o Senhor falou em Mateus 24. A igreja detém Satanás. A igreja detém Satanás. O simples fato de existir se fica um nascido de novo da igreja aqui, Satanás não pode se manifestar. Por causa da união intrínseca e espiritual que nós temos com Deus. Nós somos Deus. Para resumir é isso. Nós temos o Espírito de Deus. Deus mora em nós. Nós somos um só com Deus. Assim como a esposa e o marido são um só, nós e Cristo somos um só. Olha assim, para quem é aquele? É o caso Augusto? Não, é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo. Nós somos. Exatamente. Que é o que eu estava citando de Apocalipse 12. É quando ele com ódio vai perseguir a mulher. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Imagina como Deus consegue, né? Satanás vai usar a máquina política, toda a infraestrutura do planeta, todos os povos, todos os governos, todos os líderes mundiais, toda a força cósmica, todo o poder que Satanás tem, ele vai usar com toda e máxima intensidade para ver se destrói o judeu na tribulação e não consegue. Você imagina o planeta inteirinho te perseguindo com toda a força e Satanás não consegue. Eu estou pensando aqui, só para acrescentar. O problema é o seguinte, Satanás, ele tem ódio. Muito! Porque a Bíblia fala que ele é mais sábio que Daniel. E com todo esse intento de tentar destruir tudo, a ficha dele não cai em nenhum momento que ele perdeu. Né? Aí é que tá. Ele não crê que perdeu. Ele é igual aqueles torcedor doente, né, que já está mais do que perdido, já está praticamente na segunda divisão, mas está acreditando na virada, né? Aquele cruzeirense que acha que vai ficar na primeira divisão. Mas tudo indica que vai pro ralo. Mas não existe uma profecia nesse sentido, ainda bem, né? Então, continuando a nossa leitura. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso, a nossa união com o Senhor, né? De modo nenhum acontecerá sem que primeiro venha o afastamento, que eles traduziram aqui para apostasia, que eu entendo como o arrebatamento, e seja manifestado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, ele está estabelecendo uma cronologia. Primeiro acontece o arrebatamento, depois o anticristo se manifesta, aí então vem o dia do Senhor. Então o dia do Senhor não pode ter chegado ainda, porque nós ainda estamos aqui. Paulo está argumentando. Nós ainda não fomos afastados. Contra Israel, a força máxima. Claro. Apocalipse 13 fala detalhadamente disso. É por permissão divina. É claro, tudo que Satanás faz é por permissão divina. Vamos seguir o texto aqui? De modo nenhum alguém vos engane, porque o dia do Senhor não vem sem que antes aconteça a apostasia, o afastamento, o arrebatamento, e seja revelado o filho da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Ou seja, Paulo já tinha instruído pessoalmente. E que agora sabeis o que o detém. É o nosso versículo. Para que seja ele revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera.
o energos satânico, a energia satânica, o poder satânico, a atuação satânica existe desde o Éden. Sempre foi atuante. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lembra que se fala em Efésios. Ele é um espírito que atua. Ele é uma atuação. Ele não perde o tempo dele. E esse poder dele, esse é o que a palavra chama de mistério da iniquidade, é algo presente. Nós vamos ver lá em Efésios 6, quando nós estudarmos efetivamente a armadura, que nós temos que usar porque nós estamos dentro da batalha, que a palavra fala que nós temos que usar essa armadura para que a gente possa sobreviver no dia mau. E agora é o dia mau. Lembra que tem vários dias na palavra. Esse que nós estamos vivendo nele, que já tem quase 2000 anos, se chama dia mau. Nós vivemos no dia mau. Começou lá em Pentecostes e vai até o arrebatamento. É o dia mau. E durante esse período chamado dia mau, Satanás está atuando. Ele está forçando a barra. Ele quer manifestar todo o poder dele, que a palavra está chamando aqui de mistério da iniquidade. Já está operando. O mistério da iniquidade, a atuação satânica já está operando. Ela está acontecendo nesse momento. É importante falar isso porque, por incrível que pareça, tem irmão, eu e o Clésio já conversando tete a tete, assim, ó, lá na primeira presbiteriana. Não sei se o caso Augusto está no dia. O irmão discutiu com a gente, afirmou que Satanás está acorrentado. Que nós estamos no milênio. E como a palavra não é assim muito fixa naquilo que ela fala, o milênio, 2000 anos e 1000 anos é a mesma coisa. É um milênio de 2000 anos, Satanás já está acorrentado. O Clésio até brincou com esse irmão. Então essa corrente é muito comprida. Porque ele está muito atuante ainda para quem está preso. Então, é importante falar, Satanás, tem até um livro, né, que fala esse título, né, do Aulin, se não me engano. Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Tem um livro com esse nome. Aliás, os livros desse irmão são muito bons. É Aulin, né? E ele é celebérrimo lá nos Estados Unidos, dá palestra e tal. Então, o mistério da iniquidade, verso 7, ele já opera. Satanás é atuante. Ele age em Israel, nos filhos da desobediência, nos gentios, na igreja, dessas formas como a gente já viu. E a palavra que eu quero aqui, ó, no verso 7. Aguarda. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda, aguarda, aguarda. Ele tem que esperar. Aguarda uma coisinha só. Só uma, somente. Que seja apostasiado, afastado. A mesma palavra lá do verso 3. Ó, afastado. Que seja somente afastado aquele que agora o detém. E quem é aquele que agora o detém? A pessoa do Espírito Santo que habita a igreja. Porque o Espírito Santo habita com toda a sua plenitude. E aí já teríamos que estudar pneumatologia conjugado com soteriologia, né? Salvação com a doutrina do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha uma ação limitada até antes que a obra de Cristo se consumasse. E a partir do momento em que Cristo consumasse a sua obra, o Espírito Santo estaria liberado para ser doado de forma incondicional e para que ele agisse de forma plena para aquele que ele fosse doado. E existe profecia sobre isso, está lá em Joel. Eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne, velhos e jovens. Só que isso não era para ter acontecido há 2000 anos atrás. Isso é para acontecer só quando Cristo vier inaugurar o milênio. Nós estamos desfrutando, nós da igreja, de uma antecipação disso. Nós estamos tendo uma amostra grátis. Esse aqui não é o sabonetão, esse aqui é aquele sabonete pequenininho. É o sabonete de amostra. Esse aqui não é aquele litro de perfume, a igreja é aquela amostra que vem naquele papelzinho assim. Nós estamos degustando, temos uma pequena amostra da obra completa que Deus vai disponibilizar para a humanidade através de Israel.
Mas como Israel está de mal de Deus, então Deus aproveita, ele é operoso, né, Casal? Ele aproveita esse tempo, esse dia mal, para ir fazendo alguma coisinha. Né? Ele está criando uma esposa para o filho dele, uma noiva. Então, a presença do Espírito Santo habitando na sua plenitude e atuação plena na igreja é o fator, é aquilo que detém a manifestação de todo o poder de Satanás, de todos os seus prodígios. E quando a igreja for arrebatada, finalmente, até que enfim, ele vai falar assim, até que enfim, né? Não graças, aliás, é graças a Deus, né? Que Deus que vai levar a igreja, né? Ele vai poder falar, graças a Deus, não o meu, né? Mas graças a Deus, isso ele falou. Graças a Deus, ele levou essa igreja embora, que agora eu posso agir. Agora eu estou liberado, né? Para manifestar todo o meu poder. E ele vai fazer tanto sinal e tanto prodígio. Eu creio que ele vai ressuscitar um homem, publicamente, que é o anticristo. A humanidade inteirinha vai presenciar. A gente não viu o tiro do Reagan? O Papa também tomou um tiro. Lá o Papa é pop, né? O Papa não papa ninguém. Né? O Papa tomou um tiro a queima-roupa, diz lá aquele conjunto do Louro, sulista, né? Engenheiros. Né? Então, a gente já viu o Kennedy tomar tiro, o Reagan, o Papa, etc. Né? E às vezes morre, às vezes não morre, às vezes morre. O Kennedy morreu, por exemplo. E vai ser uma coisa assim pública. O mundo inteiro assim vendo ele fazendo o discurso, falando aquele monte de abobrinha dele. Aí tá, toma um tiro lá, morre. E Satanás vai ressuscitar a pessoa. Eu penso assim. Mas de qualquer maneira, ele vai manifestar o seu poder com tanta intensidade. E olha que se a gente sabe disso, principalmente aqui em Minas, que é muito mineiro, é muito católico. Imagina, gente, se um vidro sujo o pessoal fica idolatrando, que às vezes, conforme o jeito que a Dona Maria limpa o vidro ali, ela mistura um pouquinho de água com limpa-vidro, então dá aquelas manchas assim, meio azulana, amarelana, vermelha. Nossa Senhora! Não é? Eles veem a imagem de Nossa Senhora lá no vidro. Fica uma coisa meio de som, assim, fica aparecendo uma barra. É Jesus! Jesus apareceu ali no vidro. É um vidro sujo. E já forma romaria. Constrói a igreja em cima, vai dar a Aparecida que eu diga, né? É uma boneca que acharam uma cabeça aqui, um corpo ali, tem uma cidade em cima daquilo. Imagina quando ele estiver realmente manifestando o poder dele, com sinais e prodígios assim, públicos. O poder de engano vai ser tanto, e por isso, aquilo que o pastor Geraldo comentou, por isso que Deus abreviou, era para ser 7 anos de paulada, Deus abreviou para 3 anos e meio, porque senão nem os escolhidos iam. E Cristo ia voltar aqui na terra, não tem nenhum crente. O amor esfriou de todo mundo, e todo mundo converteu para o lado de lá. Não sobrou, está todo mundo tatuado. Todo mundo está marcado, não sobrou ninguém. Ele mesmo fala, será que quando eu voltar vai ter fé ainda no planeta? A coisa vai só, é igual tem acontecido com a igreja. À medida que a dispensação termina, que o dia mau chega ao fim, a qualidade da igreja vai só piorando. Que a gente pensa assim, na época dos apóstolos, o padrão moral, ético, comportamental era bem diferente do de hoje. A própria palavra fala que vai havendo um degradê, né? Vai havendo a própria produtividade da igreja vai cair. Era 100, 50, 30 por 1, vai caindo, a coisa vai denegrindo, vai piorando. Porém, Satanás só manifesta todo o seu poder se a igreja não estiver presente. E quando não estiver mais presente, ele vai manifestar tanto poder que ele quase que vai enganar os eleitos, os que vão nascer de novo. E ele vai perseguir, é o remanescente tribulacional. E para fechar essa história de Satanás, a gente sabe que no final da grande tribulação ele vai ser preso, ele vai ser colocado por 1000 anos lá no Tártaro, né, no abismo. De lá ele só vai sair por um breve momento, aí ele vai sair para seduzir as nações pela última vez. Deus tem um último serviço para ele, né, que está lá em Apocalipse 20, de 1 a 3 e de 7 a 10. Então essa é a carreira de Satanás, é assim que a coisa termina. Porém, antes que a igreja seja arrebatada, antes que Satanás seja preso lá no Tártaro,
Nós ainda estamos no dia mau. A batalha ainda não acabou não, viu, Casalgo? A batalha ainda está acontecendo. O juiz ainda não apitou. Né? O jogo está valendo. E é dentro desse contexto, porque seja há 2000 anos atrás, quando Paulo escreveu, porque o nosso assunto é Efésios. Agora nós já recriamos o contexto da guerra espiritual. Estamos em uma. Agora nós vamos cair no contexto de Efésios, o livro, para depois nós cairmos no contexto do texto, que é Efésios 6, de 10 a 18. Então, seja há 2000 anos atrás, mais ou menos, 1935 anos, deixa eu ver aqui no Scofield que data que ele deu aqui para Efésios. Seja há 2000 anos atrás, aproximadamente, quando Paulo escreveu a carta de Efésios. Seja hoje, aqui já às vésperas do arrebatamento, o conteúdo de Efésios continua o mesmo. A guerra espiritual ainda continua. Os mesmos crentes que estavam envolvidos nela há 2000 anos atrás são representados por nós. Nós somos a geração. Tem até um termo teológico, não tem? Tem a igreja triunfante e a militante. Não tem um termo assim? A triunfante é aquela que já está de boa, né? Está lá nas nuvens, lá deitado, só nós sofrendo aqui embaixo. Né? A palavra fala que é muito melhor, é lucro morrer fisicamente. Estar com Cristo é incomparavelmente. Meu Paulo fica até dividido, eu não sei se vou ou se fico. Como diz, ele nem sabia se ele ia ou se ele ficava, se ele achava bom ficar por aqui ou ir embora logo. Ele sabia que era ir embora, mas ele tinha amor também pelos judeus, pelos irmãos, então ele queria ficar. Então é dentro desse contexto da guerra espiritual que a carta de Efésios foi escrita. É dentro da oposição, do ódio de Satanás, enfrentando essa oposição, que a carta de Efésios foi escrita. E quando a gente entra, eu não sei se os irmãos são familiarizados com a carta de Efésios. Efésios e Colossenses são duas pérolas. Né? Como é que chama? É a suíte master, né? Do aposento teológico, né? Se a palavra fosse uma casa, né, por exemplo, fôssemos comparar os livros de Efésios e Colossenses, por exemplo, é o quarto, né, é a parte mais íntima, é onde o apóstolo, é onde a palavra revela a intimidade da igreja com Cristo. Né? São cartas sublimes, são cartas que falam, é como se fosse o Cantares do Novo Testamento, só que de uma forma mais doutrinária. Mostra a união de Cristo com a igreja. E mostra como é que deve ser o caminhar daquele que se une à igreja. Então, para a gente chegar lá na nossa passagem, se os irmãos quiserem ficar familiarizados, pode ler, como diz, 20 vezes, 30 vezes, 50, quanto mais vezes ler a passagem de Efésios 6, de 10 a 18, melhor. Porque aí fica familiarizado com o texto. E o fato não é uma recomendação, não é uma advertência, não é uma sugestão, é uma ordem. Eu estava vendo os termos. Não vestir a armadura é como o sargento chegar assim para o soldado, fica aqui um monte de soldado lá, só de camisetinha, né? E o cara, o sargento passa lá, eles estão tudo lá, sim, senhor, 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 não tem aquela coisa? Ele fala assim, vai vestir o uniforme, soldado. Não, senhor. Não existe isso. Calça essa botina, é agora. Não quer nem saber, eu estou mandando. Nós vamos ver lá no grego da passagem, que é uma ordem. Deus não está sugerindo, Ele não está pedindo. Ele falou, filhinho, veste a armadura. Por favor, papai está pedindo. Não, veste esse negócio agora, senhor. Estou mandando. É igual eles ali fazem com os filhos. Tem caco de vidro no chão, tá de febre, tá dodói, calça o chinelo. Né? É uma ordem, eu não estou sugerindo, estou dando palpite. Né? Eu sei o que é melhor para você, eu estou mandando, você vai calçar esse chinelo é agora. Senão você vai cortar seu pé, você está com febre, você vai ficar mais dodói ainda. Então, nós vamos ver pelo contexto do livro de Efésios, que é interessantíssimo, porque
o contexto da carta é um contexto que fala daquele assunto que nós tocamos lá no comecinho, vocês ainda não tinham chegado, que é de humildade. É você se colocar no seu lugar. É você saber quem você é, tanto do ponto de vista natural, como do ponto de vista teológico. Naturalmente, nós não somos nada. Cocô de minhoca, pozinho aí, morre. Mas do ponto de vista teológico, do ponto de vista divino, do ponto de vista obra consumada, aí é outra história. Então, entrando dentro do livro de Efésios, varrendo assim os capítulos, não sei se os irmãos são familiarizados com Efésios, eu até comentei uma vez com uns 20 anos atrás, o Cliff ia muitas vezes aos Estados Unidos, né, sempre, né, visitava lá, e eu fazia umas encomendas com ele. Uma vez ele trouxe um toca-fita, hoje em dia nem... fita cassete, era um transparentezinho, você lembra? Era um transparente bonitinho. Aí o que eu fazia? Eu pegava os livros da Bíblia e gravava para ficar ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir a palavra dentro. Então, por exemplo, eu fiz umas 4 tentativas até que eu consegui espremer o livro de Efésios na fita. Eu mesmo ficava ouvindo minha própria voz, que é uma voz espanhola, né? Ficava lendo Efésios para mim mesmo. Então, eu gravei Efésios na fita, então eu ficava o dia inteirinho assim. Ouvia um lado da fita, acabou, virava a fita. Acabou a fita, virava a fita. Ficava o dia inteirinho ouvindo Efésios. Efésios é maravilhosérrimo, eu amo Efésios. Então, familiarizar. Se vocês são familiarizados com Efésios, quando você entra no livro de Efésios, você vê que o Efésios ele vai dando um passo a passo, mais ou menos doutrinário, igual faz o livro de Romanos, que é um livro extremamente doutrinário, de o que Deus fez, a respeito do plano eterno de Deus. Um dos assuntos de Efésios é o plano eterno de Deus. O que Deus planeja, o que Ele quer, o que Ele está fazendo. Então você entra assim no livro de Efésios, abre a porta de Efésios, aí você é apresentado ao plano eterno de Deus. O livro fala, começa a citar que Deus tem um plano. E esse plano eterno de Deus envolve N fatores. Um deles é a salvação. É a questão da salvação. É um plano composto de vários decretos. Isso também é algo que a gente teria que estudar outro dia, os decretos de Deus. Né? O plano é lindérrimo isso. Vai anotando, pastor, já tem um lugar aí onde você vai anotando tudo com sugestão de estudo? Não. É bom, né, que ao longo dos meses, eu já sugeri uns 8 aí. Aí um dia lá no futuro, quando acabar o Satanologia, você escolhe um desses. Né? Os planos e os decretos de Deus, é interessante. E a gente, quando chega no livro de Efésios, a gente chega no capítulo 1 e vê, fala, Deus tem um plano. Esse plano é eterno e imutável. E eu faço parte desse plano. Deus me incluiu nesse plano. Para me incluir nesse plano, Ele teve até que me salvar. E Ele te lava, te salva, e Ele explica isso. Você era pecador, morto nos seus delitos pecados, e Ele te deu vida. Aí você entra no capítulo 2. Você que já foi um morto, um defunto, um cadáver ambulante, um peão desobediente debaixo da atuação de Satanás, né? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não é assim que fala? Você que estava debaixo da ira de Deus, pela graça você foi reconciliado com Cristo. Então Satanás fica muito com raiva disso. Né? Você já foi súdito dele, e agora você é servo de Cristo, eu não fico satisfeito. Então no capítulo 1 você descobre que Deus tem um plano e você faz parte desse plano. E que para fazer parte desse plano, Deus te salvou, te tirou da morte, lá no capítulo 2. Aí você chega no capítulo 3 e descobre que além de fazer parte de um plano eterno de Deus, para o qual você foi até salvo, no capítulo 2, consequentemente você é introduzido em um organismo, por fazer parte do plano de Deus e por ter sido salvo e incluído nesse plano. Um dos detalhes desse plano é que Deus reúne esses que Ele tem interesse, esses para os quais Ele tem planos e por causa dos quais Ele providenciou a salvação, Ele reúne num organismo chamado igreja. E essa igreja é um mistério.
Lembra, eu já falei isso muitas vezes, dentro daquele bolso costurado, dentro do bolso com zíper, lá na parte interna do paletó de Deus. Lá. Ninguém nunca tinha visto, ninguém sabia. É algo que ele apresentou, assim, novidade. Ó. O universo não sabia disso, era um mistério. É o assunto da carta de Efésios. Né? E a gente vai aprendendo, que é a parte principal, dentro do capítulo 4, que a igreja é a sala de aula dos anjos. Porque o grande assunto aqui de Efésios, além de salvação e etc., é a angelologia. É a questão angélica. A igreja ensina os anjos. Mas a igreja ensina o quê? Por quê? Para quê? Né? E a grande consequência de nós estarmos incluídos num plano, termos sido salvos em função desse plano, e termos sido incluídos em um mistério que é a igreja, a consequência disso, né? Capítulo 1, parte de um plano. Capítulo 2, salvos em função desse plano. Capítulo 3, introduzidos na igreja como consequência desse plano. Então, uma vez que você faz parte do plano, foi salvo para esse plano e incluído nesse plano, o que você tem que fazer? Uma coisa só. Andar de modo digno da vocação para a qual você foi chamado. A palavra no grego é uma caminhada. E como o tempo urge, nós vamos ver na semana que vem que caminhada é essa. De que forma que a gente... O que é andar de modo digno da vocação? Né? O que vai gerar o contexto imediato para a nossa carta, para a nossa passagem da armadura. O grande contexto da armadura é humildade e mansidão. Fica com isso na cabeça, amém? Aí na semana que vem nós vamos quase que já entrar no assunto. Já vai ser ali no beiço da pulga, como diz o Ivan.